Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal Doutrina Militar. Hoje vamos falar sobre uma reviravolta surpreendente no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, algo que poucos poderiam prever. A Ucrânia, após meses de dificuldades e perdas significativas de território, conseguiu realizar um contra-ataque ousado e bem-sucedido na região de Kursk, pegando as forças russas de surpresa. Esse movimento inesperado virou o jogo em uma guerra que parecia cada vez mais desfavorável para os ucranianos. Para entendermos o impacto desse contra-ataque, precisamos voltar um pouco no tempo. Nas últimas semanas, as forças ucranianas estavam enfrentando uma situação extremamente difícil na região de Donetsk. As tropas russas avançavam implacavelmente, tomando vilarejos e cidades importantes, e parecia que a Ucrânia estava perdendo o controle de uma das regiões mais estratégicas do conflito. Essa perda de território em Donetsk não foi apenas um golpe militar, mas também um impacto psicológico para a Ucrânia, que via suas chances de resistir ao avanço russo diminuírem a cada dia. Mas, enquanto muitos observadores acreditavam que a Ucrânia estava prestes a ser esmagada pela máquina de guerra russa, algo extraordinário aconteceu. Em um movimento cuidadosamente planejado, as forças ucranianas conseguiram abrir uma nova frente de batalha em Kursk, pegando os russos completamente desprevenidos. Este ataque, que envolveu uma série de manobras estratégicas e o uso de tecnologia avançada, não só interrompeu o avanço russo, como também forçou Moscou a redirecionar suas tropas, mudando completamente a dinâmica do conflito. No vídeo de hoje, vamos explorar em detalhes como a Ucrânia conseguiu essa reviravolta, quais foram as estratégias usadas e o que isso significa para o futuro do conflito. Se você acha que já viu de tudo nesta guerra, prepare-se para se surpreender com a capacidade de resiliência e estratégia das forças ucranianas. Mas antes de começarmos, não se esqueça de dar like neste vídeo e se inscrever no canal Doutrina Militar. Isso ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo relevante para vocês. Agora, vamos juntos entender como esse contra-ataque pode mudar o curso da guerra e quais serão os próximos passos nesse conflito tão imprevisível. A estratégia da Ucrânia na guerra contra a Rússia passou por uma mudança significativa, que se mostrou crucial para o sucesso recente no campo de batalha. Enquanto a atenção de muitos analistas e até dos próprios russos estava voltada para as batalhas intensas em regiões como Donetsk e Luhansk, as forças ucranianas estavam discretamente preparando um movimento decisivo em outra área. Essa área era Kursk, uma região que até então não havia sido o foco principal dos combates, mas que acabou se tornando um ponto estratégico essencial para virar o jogo. Kursk, localizada ao norte da Ucrânia, foi vista inicialmente como uma região de menor importância em comparação com outras áreas mais contestadas. Mas a Ucrânia, sob a liderança de comandantes militares visionários, percebeu que um ataque bem-sucedido em Kursk poderia criar uma nova dinâmica no conflito. Ao focar em Kursk, a Ucrânia não só desviou a atenção dos russos de outras frentes, como também abriu uma nova linha de ataque que pegou o inimigo de surpresa. A operação em Kursk foi planejada com extrema cautela e precisão, mas o que a tornou realmente eficaz foi o nível de sigilo mantido em torno dela. Durante semanas, as forças ucranianas foram posicionando tropas, equipamentos e recursos na região, tudo de forma discreta. Até mesmo alguns dos altos oficiais ucranianos só foram informados dos detalhes dessa operação momentos antes de ela ser lançada. Essa abordagem evitou vazamentos de informações e garantiu que os russos não estivessem preparados para o que estava por vir. A escolha de Kursk como o foco da contraofensiva foi baseada em uma análise estratégica profunda. A área era vulnerável, com defesas russas relativamente fracas, o que tornava possível um avanço rápido e eficaz. Além disso, Kursk é uma região chave para controlar o acesso ao transporte e as principais rotas de abastecimento, o que tornava seu controle vital para qualquer lado no conflito. O movimento da Ucrânia em Kursk não foi apenas uma questão de oportunidade, mas uma demonstração de como a inteligência e o planejamento estratégico podem mudar o curso de uma guerra. A decisão de manter essa operação em sigilo absoluto foi essencial para o seu sucesso. Em guerras, o elemento surpresa pode ser um dos maiores aliados, e a Ucrânia soube usar isso a seu favor. Ao manter as preparações em segredo, inclusive de muitos de seus próprios oficiais, a Ucrânia conseguiu lançar um ataque que os russos não esperavam, criando o caos nas linhas inimigas e forçando Moscou a reagir de forma apressada e descoordenada. Essa combinação de foco estratégico em uma área subestimada
e o sigilo absoluto sobre os planos ucranianos foi o que permitiu que a ofensiva em Kursk fosse tão bem sucedida. O impacto desse movimento ainda está sendo sentido, e o que parecia ser uma guerra de desgaste com a Ucrânia em desvantagem, agora se transformou em um conflito onde as forças ucranianas estão novamente ditando o ritmo dos acontecimentos. Nos próximos minutos, vamos analisar como essa operação foi executada em detalhes e o que podemos aprender sobre a guerra moderna a partir dessa surpreendente virada de jogo. Quando as forças ucranianas iniciaram seu surpreendente ataque em Kursk, a presença militar repentina teve um grande impacto sobre os civis locais. As comunidades que vivem nas áreas ao redor de Kursk foram imediatamente afetadas pela movimentação militar intensa e pelo planejamento estratégico que envolveu uma grande mobilização de tropas e equipamentos. Para muitos desses civis, a chegada das tropas ucranianas foi um evento inesperado e alarmante. As pessoas encontraram-se repentinamente no meio de uma operação militar de grande escala, o que gerou um sentimento de medo e incerteza. No entanto, a reação dos civis não foi apenas de pânico. Muitos residentes das áreas afetadas rapidamente se adaptaram à nova realidade, oferecendo ajuda valiosa às tropas ucranianas. Compreendendo a importância do ataque e a necessidade de apoio, muitos civis forneceram informações essenciais sobre a localização das forças russas, ajudaram a identificar rotas seguras e colaboraram com a logística do movimento das tropas. Essa cooperação local foi crucial para o sucesso da operação, facilitando o avanço das forças ucranianas e minimizando a resistência inicial. Além disso, as medidas de evacuação foram uma parte fundamental da estratégia para garantir a segurança dos civis e a eficácia da ofensiva. Antes do início dos ataques em Kursk, foram implementadas estratégias detalhadas para evacuar as áreas mais próximas da linha de frente. As autoridades locais trabalharam para remover rapidamente os civis que estavam em perigo, organizando transportes para áreas mais seguras e fornecendo assistência para aqueles que precisavam de ajuda para deixar suas casas. Essas evacuações não foram apenas uma questão de segurança, mas também uma forma de garantir que as tropas ucranianas pudessem se mover sem enfrentar a resistência civil, que poderia complicar a operação. A logística envolvida na preparação da ofensiva também foi complexa e meticulosamente planejada. O planejamento incluiu a coordenação com as autoridades locais para assegurar que os recursos necessários fossem disponíveis e que a população fosse informada e protegida. Isso envolveu a organização de centros de evacuação, a gestão de suprimentos e a comunicação contínua com os civis para garantir que eles estivessem cientes das medidas de segurança. A integração dessas medidas com o avanço militar permitiu que a ofensiva fosse realizada de forma mais eficiente e com menos interrupções. Em resumo, a resposta dos civis locais e as medidas de evacuação desempenharam um papel essencial na realização bem-sucedida da ofensiva em Kursk. A colaboração da população e a organização eficaz da logística garantiram que a operação pudesse prosseguir com a máxima eficácia, demonstrando a importância de um planejamento integrado e da cooperação entre forças militares e civis em situações de conflito. Vamos falar agora sobre a liderança e o planejamento por trás da bem-sucedida ofensiva ucraniana em Kursk. A estratégia que possibilitou essa virada de jogo começou com a nomeação de um novo comandante, Oleksandr Syrskyi. Nomeado pelo presidente Volodymyr Zelensky, Syrskyi assumiu o comando das Forças Armadas ucranianas em um momento crucial. A sua nomeação foi uma resposta direta à necessidade de uma liderança renovada após uma contraofensiva fracassada no verão anterior. Syrskyi trouxe consigo uma abordagem nova e inovadora para o planejamento militar, com uma ênfase significativa em táticas inesperadas e planejamento estratégico detalhado. Sob a liderança de Syrskyi, a estratégia se concentrou em criar uma nova frente de batalha longe do conflito principal em Donbass. Em vez de enfrentar as forças russas diretamente nas áreas mais contestadas, onde as defesas russas eram mais fortes, Syrskyi optou por abrir um novo eixo de ataque em Kursk. Essa decisão foi baseada na análise de que uma operação em Kursk poderia desviar a atenção russa e explorar áreas onde a resistência seria mais fraca. A criação dessa nova frente em Kursk não apenas desconcentrou os recursos russos, mas também aproveitou a vulnerabilidade nas defesas inimigas, permitindo um avanço mais rápido e menos contestado. Agora, vamos explorar o papel crucial dos tanques e veículos blindados fornecidos pelo Ocidente na ofensiva em Kursk.
Esses equipamentos desempenharam um papel vital na execução bem-sucedida da operação. Com o apoio de países aliados, a Ucrânia recebeu uma variedade de veículos blindados e tanques que foram fundamentais para superar as defesas russas. Os veículos blindados permitiram que as tropas ucranianas avançassem rapidamente, atravessando áreas fortificadas e proporcionando a mobilidade necessária para uma ofensiva bem-sucedida. O uso desses equipamentos avançados ajudou a garantir a superioridade no campo de batalha e facilitou a captura de posições estratégicas em Kursk. Além dos veículos blindados, o uso de drones e imagens de satélite foi crucial para o reconhecimento das posições inimigas e para o planejamento estratégico da operação. Os drones proporcionaram uma visão detalhada e em tempo real das defesas russas, permitindo que as forças ucranianas identificassem pontos fracos e ajustassem suas táticas conforme necessário. As imagens de satélite complementaram essas informações, fornecendo uma visão abrangente do terreno e das posições inimigas. Essa combinação de tecnologia avançada permitiu uma operação mais precisa e eficaz, contribuindo significativamente para o sucesso da ofensiva em Kursk. Vamos agora detalhar o progresso da ofensiva ucraniana em Kursk. Desde o início da operação, as forças ucranianas avançaram com notável rapidez, capturando áreas estratégicas e estabelecendo um sólido perímetro defensivo. A estratégia foi clara: ocupar posições-chave que permitissem o controle das rotas de abastecimento e a defesa contra contra-ataques inimigos. As tropas ucranianas tomaram controle de vilarejos e cidades importantes, avançando por rodovias e áreas de alta relevância tática. Esse avanço não só ampliou o território sob controle ucraniano, mas também fortaleceu suas defesas e facilitou a coordenação das operações militares subsequentes. A destruição de infraestrutura russa também desempenhou um papel crucial na operação. Entre os alvos principais estavam pontes e outras estruturas que eram vitais para a logística russa. Ao destruir essas infraestruturas, a Ucrânia conseguiu limitar significativamente a capacidade de resposta das forças russas, dificultando o reabastecimento e o deslocamento das tropas inimigas. Esse impacto foi estratégico, pois reduziu a eficiência das operações russas e aumentou a dificuldade para que Moscou coordenasse uma resposta eficaz ao avanço ucraniano. Agora vamos falar sobre as repercussões e a resposta russa a esse avanço. Em resposta ao progresso das forças ucranianas, a Rússia tentou conter a ofensiva com uma série de contraofensivas. Uma das táticas empregadas foi o uso intensificado de drones, que visavam desestabilizar e enfraquecer as linhas ucranianas. Os drones russos foram utilizados para realizar ataques de precisão e para realizar reconhecimento contínuo das posições ucranianas. Esse esforço demonstrou a tentativa russa de recuperar o controle e reverter a situação desfavorável. Além disso, a Rússia rapidamente iniciou a construção de novas trincheiras e defesas para proteger o território que ainda estava sob seu controle. Essas trincheiras foram erguidas com o objetivo de reforçar a linha de frente e dificultar o avanço adicional das forças ucranianas. Uma preocupação adicional para os russos era a proximidade da ofensiva ucraniana com a usina nuclear em Kursk, que adicionava um nível extra de complexidade e risco ao conflito. A presença da usina aumentou a tensão e a preocupação com possíveis consequências para a segurança nuclear, intensificando o desafio estratégico para ambas as partes. Vamos concluir nosso vídeo recapitulando os resultados da recente ofensiva ucraniana em Kursk. A operação, que começou com um ataque surpresa, conseguiu capturar áreas estratégicas e estabelecer um perímetro defensivo sólido. A rápida conquista de território pelas forças ucranianas e a destruição das infraestruturas russas foram fatores determinantes que desorganizaram a capacidade de resposta do inimigo. A reação russa incluiu o uso intensificado de drones e a construção de novas defesas, refletindo a gravidade da situação e o impacto da ofensiva. Agora, sobre as perspectivas futuras, o avanço ucraniano em Kursk pode alterar significativamente o curso do conflito. Nas próximas semanas e meses, podemos esperar uma intensificação das operações de ambos os lados. A Rússia pode tentar reforçar suas defesas e realizar contraofensivas para recuperar o território perdido, enquanto a Ucrânia pode continuar explorando suas novas posições estratégicas para consolidar seus ganhos. O cenário no campo de batalha deve permanecer dinâmico, com possíveis mudanças na estratégia e na distribuição de forças. Antes de encerrar, quero agradecer a todos vocês que assistiram ao vídeo até aqui. Seu apoio
é fundamental para continuarmos produzindo conteúdo de qualidade. Não se esqueça de deixar seu comentário abaixo sobre o que achou da ofensiva em Kursk e compartilhe suas previsões para os próximos passos no conflito. Se gostou do vídeo, clique no botão de like e inscreva-se no canal Doutrina Militar para não perder nossas atualizações. A sua interação é muito importante e ajuda a impulsionar nosso trabalho. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.